Olá pessoal, no vídeo de hoje eu trouxe uma aula completa sobre macarrons. Todo mundo quer um bolo decorado com macarrão. Macarrão é um doce à base de merengue e esse merengue, uma vez estável, ele se torna instável quando você acrescenta a mistura de farinha de amêndoa, a pasta de farinha de amêndoa. O macarrão ele responde a outras questões do momento e do local onde ele está sendo executado, como umidade relativa do ar, como invasão de frentes contrastantes. Então, de repente, você está com ar seco e quente, e daqui a pouco, por uma porta, uma ventilação, você tem a cozinha invadida por umidade, por uma frente fria. Eu vou falar um pouquinho sobre a questão do forno, porque as pessoas se preocupam muito e já ouvi de muitas pessoas: eu tenho um forno simples, de serpentina a gás, eu tenho um forno antigo. Sim, o macarrão ele normalmente se adapta melhor a fornos de convecção, fornos elétricos por convecção, porque nesse tipo de forno normalmente você tem mais estabilidade de temperatura e você tem uma exaustão também mais eficiente, ou seja, todo aquele vapor que o macarrão vai dissipar, porque o macarrão tem muita água, embora não vá água na receita, vai as claras. E o que são as claras? Basicamente, as claras são 20% a 25% de proteína e o resto é água com compostos minerais. Então, do momento que o macarrão vai assar, essa água vai evaporar e vai criar uma frente úmida. No forno de exaustão, com exaustão, você consegue dissipar isso bastante rápido. Mas você pode fazer isso com um forno simples. Basta que você não feche ele completamente. Basta que você, antes de fechar a porta, interrompa com uma colher de pau, com uma haste da grossura de um dedo. Pronto, você já vai ter o escape natural do ar quente, que vai levar consigo também o vapor. E a questão da estabilidade de temperatura. Sim, isso pode ser um problema, mas você consegue, caso você tenha um forno de controle de temperatura analógico, ou seja, aqueles feitos por seletor, com aquecimento a gás, por serpentina de gás, sem convecção, como você pode controlar ou tentar estabilizar melhor a temperatura? Além de pré-aquecer o forno entre 135 e 140 graus, você pode colocar no assoalho do forno, ou seja, no chão do forno, entre a serpentina de gás e a caixa aquecida, normalmente existe um assoalho. Você pode colocar ali uma chapa de ferro fundido, você pode colocar ali uma frigideira de ferro, qualquer objeto maciço em ferro. Pode ser também uma lajota em pedra, caso você tenha uma lajota avulsa em granito ou em mármore, você pode colocar. O que vai acontecer? O forno vai pré-aquecer e vai aquecer esse elemento, só que esse elemento perde mais tempo para dissipar a temperatura. Então ele vai controlar, ele vai deixar o forno com uma temperatura um tanto mais uniforme e menos suscetível a variações. Isso é uma técnica simples, é na verdade uma tractana, é na verdade uma improvisada, mas que funciona, viu? Funciona muito. Eu mesmo no começo tinha forno a gás, um forno antigo, já bastante usado, e eu consegui estabilizar usando esse tipo de recurso. E você, se eu conseguir, você vai conseguir também. Para começar, começa com meia receita, não faz uma receita inteira. Divide a receita em 3, começa com 1/3 de receita, porque provavelmente você vai precisar fazer algumas vezes até que você consiga chegar no resultado ideal. O macarrão, ele é um esforço de insistência. É necessário para o confeiteiro, para o amador da confeitaria, insistir até que ele conheça os detalhes da massa, até que ele conheça os próprios equipamentos. Uma outra dica importante que eu dou é: fecha toda a sua cozinha. Quando eu faço macarrão, eu desligo o fã da exaustão, eu desligo a refrigeração, eu fecho as janelas, mesmo que a cozinha fique mais quente, ela vai ficar com o ar mais seco, e o macarrão gosta muito desse tipo de condição.
Depois que você pingou o macarrão, não bata na forma, nunca faça isso. Você vai desestabilizar o arranjo de bolhas e o macarrão pode ficar sem pé. E outra dica de ouro, deixe o macarrão descansar. Depois que você pingou, não tem problema ele descansar 20 minutos, 30 minutos. Muito pelo contrário. Por quê? Ele vai coagular do lado de fora. O contato com o ar e esse ar seco que você criou na cozinha, preferencialmente mais quente, vai coagular, vai criar uma película e vai impedir que o macarrão se esparrame dentro do forno, especialmente se ele encontrar no forno mais umidade do que ele gosta. Coagular o macarrão, especialmente para iniciantes, é uma dica muito importante que eu não recebi em nenhum momento, não explicada dessa forma, e hoje eu sei que isso faz a diferença. Eu normalmente deixo os meus macarrões coagularem, porque dessa forma eu tenho a certeza que ele vai crescer da base para cima, não para as laterais, porque ele está firme, ele criou uma pseudo casca por conta desse tempo que ele repousou. Não tem problema uma forma aí antes, outra forma aí depois, se você está fazendo uma receita completa. Assa primeiro uma, depois outra. Não tenha pressa de assar as duas. O macarrão que ficou descansando, ele vai inclusive performar ainda melhor na segunda leva. Deixe descansando, asse uma forma por vez. Dessa forma, você vai ter um trabalho um pouco mais longo, mas certamente um trabalho perfeito. E é isso que importa no caso dos macarrões. Quando você for fazer macarrões, é uma meditação. Não pense em nada, esqueça de tudo, deixe tudo para depois, deixe tudo de lado. Simplesmente se concentre em cada etapa que eu mostro na receita. Se você fizer isso, você vai conseguir muito rapidamente executar bons macarrões e muito brevemente excelentes macarrões. É o mais garantido, ele é um método que mantém as coisas mais estáveis e que dá mais tempo para que a pessoa consiga executar cada etapa. Eu espero que vocês gostem do vídeo, que vocês consigam entender, e estou aqui aberto para receber todas as perguntas e vou responder todos. Gostaria muito de te pedir um like, a sua inscrição, a ativação do sininho, porque isso vai me manter estimulado a trazer mais e mais vídeos contando para vocês absolutamente tudo que eu sei. Contando para vocês tudo que eu sei, sem precisar pagar um curso, sem precisar se tornar membro do canal, sem precisar entrar num grupo, simplesmente de graça. E eu acredito muito nisso. Quando a gente divide, a gente cria prosperidade. E isso é muito bom. Para a primeira parte da receita de macarrão, nós vamos usar 55 ml de clara de ovo. Um ovo de qualidade. Um ovo de qualidade significa um ovo a clara não é muito aguada. Porque basicamente o que tem na clara? Na clara tem água e proteína. São mais ou menos 22% de proteína, 22, 25% de um ovo saudável. O resto é água, água com compostos minerais. Eu vou dar uma dica aqui. Você, para pesar 55 mililitros da clara, para que isso se torne fácil, porque quem já tentou separar, pesar com precisão a clara, sabe o quanto isso pode ser chato, você usa uma seringa. Compra uma seringa descartável e usa uma seringa. E dessa forma você vai colocar 55 ml de clara. Essa receita vão 4 claras de 4 ovos, tá? Vai sobrar um pouquinho, às vezes pode faltar. Por isso que você vai usar 55 ml. No final são 2 porções de 55 ml. Eu estou falando aqui da primeira. Isso vai dar mais ou menos 4 ovos. Se for a primeira mistura, 55 ml de clara de ovo. Você vai precisar 150 gramas de uma farinha de amêndoa de qualidade. Essa é a granulação que o fabricante entrega. Nós vamos precisar de uma granulação menor e vocês vão entender daqui a pouco como a gente vai chegar nesse ponto. Não é para secar, não é para pôr no forno, é para usar direto da embalagem.
olha a validade. É muito importante que ela não esteja perto de vencer. É uma marca boa que não tem mistura, através de reviews no Google. 150 gramas de açúcar de confeiteiro, tá? Tem que ser açúcar de confeiteiro para fazer a primeira parte da mistura. Você precisa do açúcar de confeiteiro justamente por conta da granulação. Já já vocês vão entender. Você vai precisar de um recipiente para poder fazer essa mistura. De preferência para recipientes de metal, de vidro, de louça. Evite plástico. Você vai precisar de uma colher de silicone, ok? Então, a ajuda de um processador é fundamental, um processador para essa etapa. Com a ajuda de um processador, você vai abaixar a granulação dessa farinha. Já que vem um segredo, que pouca gente fala, pouca receita inclui, mas eu vou contar para vocês como eu prometi. Então você vai usar o processador de alimentos com aquela faca padrão, aquela faca principal que tem no processador. Você vai colocar o açúcar de confeiteiro, tem que ser de confeiteiro, porque nós vamos precisar de uma mistura com uma granulação muito baixa. Você vai colocar a farinha de amêndoa e depois que você fez isso, você vai colocar 10 gramas de amido de milho, a famosa maisena. Isso aqui é fundamental. Sem isso não tem macarrão. Não tem macarrão bonito, macarrão bem feito. Então, uma vez feito isso, você vai bater essa mistura. Eu vou mostrar como vai ficar a granulação, mas mais ou menos num processador padrão, você vai bater isso por 15 minutos, tá? E aí você bata isso por 15 minutos em 2 intervalos. Bata 7 minutos e meio primeiro, 7 minutos e meio depois, porque isso, conforme bate, isso esquenta. E se a farinha de amêndoa estiver muito fresca, ela pode liberar óleo, e a gente não quer que isso aconteça. O amido de milho vai prevenir que isso não aconteça. E o açúcar de confeiteiro também, mas principalmente o amido de milho. A possibilidade de acontecer, de liberar óleo por conta do processo, só são duas. Se a farinha de amêndoa for muito fresca ou se você gerar muito calor. Por isso que eu peço para dividir em 2 etapas. E vai bater isso em potência máxima por 7 minutos. Muito bom, eu fechei e agora nós vamos bater mais 7 minutos e meio. Então foram 15 minutos de processamento no total. Eu já tenho a farinha de amêndoa na textura desejada. Vou mostrar para vocês essa mistura que é o amido de milho, a farinha de amêndoa e o açúcar de confeiteiro. Então, vou colocar aqui na minha mão para que vocês possam ver que agora você tem uma granulação, tá vendo? Uma granulação mais delicada. Isso vai fazer toda a diferença no macarrão. Isso vai deixar ele, além de mais perfeito, mais lisinho, como deve ser. Ok? Feita essa etapa, você vai separar essa mistura colocando no bowl de preparo que eu pedi, que pode ser de vidro, pode ser de metal. Evite os de plástico, que eu estou usando um bowl de preparo padrão, fácil de achar. Muito bom. Vamos fazer agora a pasta de amêndoa. Você vai recolher
essa mistura dentro do bol. Lembra que eu falei que tinha que tirar um pouco na segunda etapa para mexer no fundo? Que acontece isso. Mas agora ela já está toda misturada, isso aqui não tem problema nenhum. Então você vai com a colher de silicone, ele fica um pouco grudadinho, mas basta você passar a colher de silicone, sai. Bem fácil, tá? Agora nós vamos fazer a pasta de amêndoa. Esse método, ele está bipartido, ele tem 2 momentos de preparo. Tem outros métodos, eu já falei um pouco disso na introdução. Esse é o método, depois de ter testado tudo, e ajeitado, e desenvolvido, e personalizado, esse é o método que eu elegi como melhor. Não só para ter um macarrão perfeito, como para executar. Eu ainda acho esse método, dentro da dificuldade do macarrão, o melhor de todos. Muito bom. Lembra aqueles 55 ml de clara? Você vai colocar aqui, ó. 55 ml, você vai colocar aqui. Tá? E vai misturar com a colher de silicone. Eu vou misturar na frente de vocês, porque parece até que isso não vai dar certo. Parece que tem muita farinha para pouco líquido, né? Como eu falei, a clara é 22% de proteína, o resto é água com compostos minerais. Mas você vai misturando e daqui a pouco isso vai se juntar numa pasta bem firme. Olha, um dos fatores muito importante do macarrão é que tudo precisa estar muito bem misturado. A macarronagem é muito importante, que é o processo que você vai observar a seguir, para que você tenha tudo muito bem misturado, mas tem um jeito de fazer isso para você não desestruturar o merengue. Que a gente já vai chegar lá. Ó, parecia que era muita coisa, né? Parecia que era muita mistura seca para pouca mistura líquida. Mas não, ó, perfeito. Você percebe que a pasta, qual que é o ponto da pasta? Ela meio que junta nela mesma, tá vendo? Ela tem um ponto bom de trabalho. Eu vou limpar a colher de silicone e vou aproximar a câmera. Vou aproximar essa mistura da câmera para que vocês possam ver. Ó. Para que vocês possam ver a consistência. Nós vamos precisar novamente de 55 ml de clara, que você vai usar para conseguir precisão a ajuda da seringa descartável. Aqui já tenho 55 ml de clara. Você vai precisar de exatos. Muito importante ser exato nesse momento. Para macarrão tem que ser preciso. Você vai precisar de 50 ml de água. Água filtrada, tá bom? 50 ml de água. 55 ml de clara. Você vai precisar de 150 gramas, dessa vez, de açúcar refinado. O açúcar de mesa. Eu vou fazer um macarrão laranja claro. Eu estou usando 20 gotas de um corante em gel resistente a alta temperatura. Se o seu não for resistente, ele vai ficar assim um tom antigo.
Se for rosa, um rosa antigo. Se for laranja, um laranja antigo. Tem, inclusive, um certo charme. Esse é resistente. Eu quero que ele fique um rosa bem... Perdão, um laranja do claro para o intermediário. E eu vou tingir isso a hora que o meu merengue estiver estruturado. Vocês vão perceber. Porque aí a cor que der o merengue vai ser a cor, mais ou menos a cor do produto final. Tá bom? Como nós vamos proceder? Você vai acrescentar essa água, que vai estar numa panela pequena. Muito importante isso para fazer o caramelo. Tem que estar numa panela pequena. Não mantenha isso numa panela muito larga. Numa panela grande, de grande diâmetro. Você vê, eu estou usando aqui uma panela pequena, com mais ou menos nem 15 centímetros de diâmetro. Tá? Uma panela pequena. Uma panela de fundo triplo, muito importante que seja uma panela de fundo triplo por conta da distribuição de calor. Uma panela fina não vai gerar uma boa distribuição de calor. Eu estou usando uma panela irmã dessa, ó, com fundo triplo, tá vendo? Tem um diâmetro pequeno, essa aqui tem um pouco mais de 10, e você vai, sem misturar, colocar o açúcar na água. Dessa forma. Não vai misturar com colher. Faz esse movimento para o açúcar ser envolvido na água. E isso vai para o forno. Perdão, isso vai para o aquecimento, para o fogo. E nós vamos tirar essa mistura a 120 graus. Enquanto isso, vou dar instrução para o saco de confeiteiro, para você pingar o macarrão. Aqui eu estou usando uma manga, um saco de confeiteiro descartável, mas você pode usar o de silicone, sem problema nenhum. Estou usando um bico padrão. Depois eu vou dar o número do bico na descrição. Pode ser um pouquinho maior, pode ser um pouquinho menor, não tem problema, tá? Muito importante para pingar o macarrão que você coloque o produto, a massa, dentro da manga e use o bico. Não adianta só cortar o plástico. Para muitas coisas você consegue fazer dessa forma, é mais rápido, eu sei. Mas para o macarrão não. Você vai precisar do bico para que você consiga pingar ele de uma forma simétrica, para que você não tenha... Por melhor que você faça o corte, ele vai desajeitar isso na hora de pingar. E aí o macarrão vai ficar com mais massa para a direita, um pouco menos para a esquerda, você vai ter problema. Então, tem que usar o bico. E você vai usar uma espátula plástica, para que você possa, com movimentos dessa forma, retirar bolhas de ar mais persistentes e arrumar melhor a mistura dentro da tua manga. Uma outra coisa importante é, eu vou tirar essa mistura a 122 graus, ela está a 105. Quando ela tiver mais ou menos a 118, eu vou começar a bater as claras. Eu não vou fazer isso antes. Por quê? Se eu fizer isso antes, eu vou ter um grande problema. As claras vão passar do ponto, vão craquelar. Isso vai dar problema no resultado final. Então, eu vou tirar a mistura, como eu coloquei, como eu mostrei para vocês, de açúcar com a água a 122. Mas só vou começar a bater quando ela atingir 118, tá bom? Uma outra coisa importante é, eu vou tirar essa mistura a 122 graus, ela está a 105. Quando ela tiver mais ou menos a 118, eu vou começar a bater as claras. Eu não vou fazer isso antes. Por quê? Se eu fizer isso antes, eu vou ter um grande problema. As claras vão passar do ponto, vão craquelar. Isso vai dar problema no resultado final.
A mistura já está em 118 graus. Eu fechei, agora nós vamos bater agora, ela 118 graus, eu vou começar a bater a copa. E vou voltar ela para aquecimento para que ela atinja 122 graus. Bom, eu fechei. Esse é o ponto. Eu tirei para mostrar para vocês o ponto que eu quero. Eu quero esse ponto aqui, tá vendo? Ela não chega a ficar em ponto de pico, ela só tá espumada, sem resíduo líquido, tá vendo? Esse é o ponto. Então você vai voltar para a batedeira. Esse intervalo de tempo foi mais que suficiente para a mistura chegar a 122 graus. E agora a mistura a 122 graus, você vai verter dessa forma. Consegue pegar aí? Você vai verter dessa forma. Um fio contínuo, você vai derramar até o final. E aí, uma dica importante, aqui caiu o que caiu. Você não vai raspar, tá? Isso é muito importante, você não vai raspar. O que você conseguir verter, tá ok. Vai sobrar um pouco, mas isso já foi considerado na receita. Não raspe isso aqui, senão você vai ter problemas. Essa mistura vai ter que bater até isso ficar mais ou menos a 30 graus. Você vai bater, isso vai esfriando, ela está bem quente. Olha meu termômetro, está a 52 graus. Nós vamos bater até isso chegar a 35, 30 graus. Muito bom, agora ó, a mistura já está quase 30 graus, tá vendo? É hora de parar. Eu vou abaixar com ela ligada só para limpar o fouet, para a gente não ter desperdício. Muito bom. Aí vocês vão poder ver também o ponto dele. Eu vou deixar ela envolver um pouco, não muito, que ela fica quase com uma cola, tá vendo? Esse é o ponto, gente. Se o teu merengue não estruturou dessa forma, nem vai adiante. Ele tem que ficar desta forma. Isso aqui são os cristais de açúcar que você não vai tocar. Eu não quero que isso caia na massa. Claro, um ou outro vai cair, mas eu não vou raspar isso. Por isso que eu já limpo o batedor antes de tirar. Que é abaixando, no caso aqui desse equipamento, é abaixando o basculante com ele ligado. Normalmente na sua batedeira você só vai levantar essa parte de cima, se você não tiver uma desse sistema, ou a batedeira de mão você vai tirando aos poucos. Eu vou separar aqui, dar uma limpadinha para evitar desperdício e para que eu não perca as proporções da receita, né? Porque a gente calcula, né, esse pouco de açúcar que fica na borda e tudo mais. Isso aqui, ó, essa cristalização, você não vai tentar incorporar isso com a massa, você não vai fazer isso. Você vai com muito cuidado pegar essa mistura com a colher de silicone, como eu pedi, e você vai acrescentar aquela pasta de amêndoa que nós fizemos. Ó, ela saiu numa só, tá vendo? Você pode acrescentar direto. E nós vamos fazer a macarronagem. Essa forma que eu vou ensinar para vocês, para mim, é a melhor forma de se fazer a macarronagem. A macarronagem é um termo que significa mistura delicada. Mistura de uma massa delicada. Mais delicada que a massa de macarrão, tô para conhecer, viu? Então, tô com todo o merengue aqui, ó. Vou jogar esse merengue, que eu
captei do batedor aqui no centro e vou usar o batedor de raquete para poder fazer a macarronagem, tá? Vamos voltar a batedeira, o copo para batedeira, instalar o batedor em formato de raquete. E aí esse processo você vai ter que ter muita atenção para você chegar no ponto de fita. Esse processo nós vamos tirar o excesso de ar do merengue que está super estruturado e misturar a massa. Para isso eu vou usar a baixa velocidade, tá? Vou olhar para a mistura até perceber que mais ou menos ela se homogeneizou. Quando isso acontecer, são segundos, eu vou tirar o batedor, porque do contrário você tem que fazer isso na mão. E essa massa é uma massa muito pesada. Eu não gosto de fazer isso na mão. Tá vendo aqui o batedor? Você vai limpar, porque o batedor ele não está bem misturado. Essa massa que está grudada, ela ainda está uma massa não homogênea o suficiente. E aí é nesse momento que eu vou introduzir a cor. A cor, ela vai me dar um parâmetro. Eu acho muito, a gente faz muito macarrão aqui, macarrão na cor natural, tá? Que é um quase branco. Fica muito bonito. A cor, eu vou introduzir a cor agora, tá vendo? A cor, ela vai me dar um parâmetro muito importante. Você vai saber através da cor se a mistura tá toda no ponto. Porque você vai parar do momento que a cor tiver uniforme. Você vai ver, você vai acompanhar aqui. Tudo direitinho, tá? Passei a cor. 20 gotas de um corante em gel. Esse, no caso, é estável a alta temperatura. Mas não precisa ser. Como eu te falei, se não for, vai dar uma cor envelhecida, que é muito bonito também. Muitas vezes eu prefiro. Em velocidade baixa, tá, pessoal? Muito importante. Aí você acompanha, você vê que ele tá mesclado. E agora eu vou dar um torque na batedeira para limpar. Para limpar o batedor. E pronto. Eu já tenho a mistura no ponto. Qual que é o ponto? E o problema da massa do macarrão é o seguinte: se você passar do ponto, não tem volta, você perde. Então tem muita gente que trabalha com ponto do 8, eu trabalho com ponto de fita de 3 quedas. Eu vou mostrar isso para vocês já já, ok? É uma massa bem grudenta, inconveniente de trabalhar, já vou avisando. O resultado é incrível, mas o processo é cuidadoso. Você vai tirar e vai fazer a última homogeneização à mão. Tá vendo? Tirei ela aqui. Vou fazer a última homogeneização à mão, raspando a lateral, mas não aqueles cristais de açúcar que ficaram, aqueles eu vou ignorar. Eu só quero pegar o que ficou no fundo, tá vendo, ó? Eu só quero pegar o que ficou no fundo, com muito cuidado, para eu não raspar isso aqui, ó. Porque se eu raspar isso aqui e isso entrar na massa do macarrão, você vai ter problema. Na hora de assar, isso vai dar problema, não vai ficar perfeito o macarrão. Então você se certifica à mão que tudo misturou muito bem.
Porque normalmente tem um problema do macarrão que ele ser só de um lado. Normalmente é porque a macarronagem não misturou tudo muito bem. Aí fica uma parte da massa depositada com uma estrutura diferente da outra. Então uma sobe mais e a outra sobe menos. Eu não vejo muito problema nisso, mas não é o perfeito. O ponto de fita é esse. Você vai levantar com a espátula de silicone e ela vai ter que verter como uma fita, tá vendo? Se ela não quebrar 3 vezes, é o ponto. Esse aqui já tá no ponto. Eu nem vou mexer mais, senão eu vou passar, tá? Ó. 1, 2, 3. Acabou. Aqui, essa massa já está totalmente no ponto. Vou dar instrução para o saco de confeiteiro, para você pingar o macarrão. Aqui eu estou usando uma manga, um saco de confeiteiro descartável, mas você pode usar o de silicone, sem problema nenhum. Estou usando um bico padrão. Depois eu vou dar o número do bico na descrição. Pode ser um pouquinho maior, pode ser um pouquinho menor, não tem problema, tá? Muito importante para pingar o macarrão que você coloque o produto, a massa, dentro da manga e use o bico. Não adianta só cortar o plástico. Para muitas coisas você consegue fazer dessa forma, é mais rápido, eu sei. Mas para o macarrão não. Você vai precisar do bico para que você consiga pingar ele de uma forma simétrica, para que você não tenha, por melhor que você faça o corte, ele vai desajeitar isso na hora de pingar. E aí o macarrão vai ficar com mais massa para a direita, um pouco menos para a esquerda, você vai ter problema. Então, tem que usar o bico. E você vai usar uma espátula plástica, para que você possa, com movimentos dessa forma, retirar bolhas de ar mais persistentes e arrumar melhor a mistura dentro da tua manga. Com a ajuda de um jarro, ou de um cone, ou de um baldinho, pode ser até aqueles baldinhos de praia que criança brinca. Aqui eu estou usando um vaso de metal, tá? Um vaso de plantar temperos. Eu tenho o cone, mas eu prefiro esse que a boca fica bem larga. A boca do cone, ela não é tão larga. O cone tá aqui, tá vendo? Mas eu prefiro não usar o cone. Eu me adaptei muito bem a esse aqui. Mas fica a critério. Porque isso você vai ter em casa, um jarro você vai ter em casa. Agora eu vou passar essa mistura para cá. Então vou fazer isso com muito cuidado para não pegar aquela lateral. Viu? Você se certificou que ela está toda bem misturada. Quando você for pegar a massa, se você perceber que tem ainda uma diferença de tom, você mistura. Vai colocar dessa forma. O macarrão detesta choque de temperatura, especialmente com frente úmida. Então, eu desliguei o fã, eu desliguei a refrigeração, eu fechei a janela. Então, a cozinha agora está com o ar parado, aquecido. Esse ar vai estar mais seco. É perfeito para o macarrão. E aí, o que ficou, porque está em contato com essa cristalização, eu vou deixar, tá? Não vou tentar, não caia nesse erro de fazer isso aqui, ó. Porque partículas de açúcar vão entrar inteiras e vão estragar a performance do macarrão dentro do forno. Não faz isso, ó. 0. Não faz isso, tá? Como que você vai assar? Eu uso o tapete de silicone demarcado. Já usei tudo. Eu falo sobre isso, sobre as possibilidades. A manta de teflon, a forma lisa untada, o papel de cocção.
esse aqui para mim é o melhor. Estou usando uma forma do lado de ponta cabeça, tá vendo? Você só tem que ter cuidado para essa forma, ó, esses escorridos aqui é o óleo de coco, tá? Depois eu vou explicar. Você só tem que ter cuidado para essa forma ser realmente plana, tá bom? Se ela não for realmente plana, você pode usar, mas aí você só passa o macarrão, só pinga o macarrão no centro. Não pinga o macarrão nas extremidades, ok? Vamos combinar assim? Então, uma forma plana, virada de cabeça para baixo, compatível com o teu tapete de silicone demarcado, ok? E aí eu grudei ela, tá vendo? Com óleo de coco. Você derrete e aplica com a própria luva. E depois untei ela também com óleo de coco. São pulinhos do gato que vão te trazer um macarrão perfeito, que vai te economizar muita cabeçada, porque não se conta essas coisas. Normalmente o macarrão vai grudar, você vai ter problema para tirar. Isso aqui vai prevenir que isso aconteça, tá? E a camada de óleo entre a forma e o tapete vai prevenir que ela fique bem grudada e não tenha bolha de ar, para não entortar nenhum macarrão. Você já está com o macarrão aqui, só falta pingar. Também tem procedimento para pingar. Então, vou começar da parte de cima, da direita para a esquerda, tá? Vou evitar as laterais, vou fazer o centro. Consegue pegar aí? Eu vou contar 3, ó. Encostou. 1, 2, 3. Quando der o 3, eu vou virar. Fazer isso aqui. Eu não posso encher até o limite para ele não esparramar. Limpa o bico, tá, gente? Pode trabalhar de luva, vai facilitar. Encostou. 1, 2, 3. Virou, puxou. Ele próprio vai se acertando. Isso é uma mistura que está líquida, ela vai se acertando. Você não precisa e não deve bater, ok? Como muitos fazem. Você tira o ar dessa forma e ele pode ficar sem pé. Macarrão sem pé já não é mais macarrão, é um biscoito. É um mito que você vai bater. Você não vai bater, só vai deixar ele descansar. A própria gravidade vai cuidar de fazer o resto. Então, pessoal, tá na hora de entrar no forno. 30 minutos se passaram e você sabe que ele coagulou quando você encosta o dedo e você sente uma película. Então, já coagulou o necessário para que ele entre estável no esparrame no forno. Nós vamos colocar a 135 graus, ou melhor, a 140 graus por 30 minutos. Nós vamos colocar a 135 graus por 30 minutos. Nós vamos colocar a 140 graus por 30 minutos. Olha que maravilha. Como que você vai deixar esfriar o seu macarrão? Cuidado, a forma, ela vai estar quente, mas não super quente, porque o macarrão foi assado a 140 graus. Nesse, no caso, a 135. Estou aumentando a câmera. Vocês percebem, ó, ele ficou lisinho, mas ele ainda está grudado, tá? Então tem que esperar esfriar. O que que você vai fazer? Eu vou pegar e vou retirar. Essa técnica, ela é tão boa que os macarrões ainda quente, eles já soltam. Olha só que espetáculo, gente.
Agora você pode fazer isso. Eu vou transferir o tapete para a bancada, porque ele já está frio, ele já não está frágil. Ó, olha só isso, gente. Os macarrões estão prontos. Então, você vai aproximar do macarrão, vai aplicar teu recheio, tá? Ele saiu no ponto. Você vai mirar a outra parte do macarrão no meio e vai fechar tudo e ajusta. Como ele está num ponto ótimo, como ele está num ponto excelente, esse trabalho de ajuste vai ser fácil. Se você usar ele muito duro, vou tentar baixar a luz aqui. Se você tentar usar ele muito frio, o que vai acontecer? Você vai ter um recheio muito compactado e muito quente. Você vai ter um recheio que vai vazar. Feito isso, ó, geladeira por 24 horas, tá? Geladeira por 24 horas, ele vai chegar na textura, ele vai ganhar todos os aspectos ideais que um macarrão precisa ter, que é aquela crocância externa, aquele interior puxa-puxa,